Bom dia. Bom dia. Gente, alguém tem alguma dúvida ali sobre a atividade de desenho arquitetônico? Pode falar, Eurico. Professora, eu tenho duas dúvidas, na realidade. A primeira seria em relação à projeção da cobertura e a segunda em relação às dimensões de radier. Na verdade, as duas estão relacionadas. Porque é o seguinte, se eu olhar naquele modelo ali, não tem a cotagem do radier nem da cobertura. E aí algumas medidas ficam, tipo, uma incógnita, assim. A cobertura tem algumas medidas, tá? O que não tá, a calçada é que é um pouco mais difícil. Mas, por exemplo, assim, ó, tem pontos ali na lateral da casa, perto ali da cozinha, que a cobertura ultrapassa o radier, porém não fala quanto ela ultrapassa o radier. Aí o outro lado tem a dimensão, mas esse lado não. O limiar do terreno tem a dimensão, que são 18 centímetros. Acho que é um negócio. Uhum. Sim, entendi tua pergunta. Vamos olhar aqui a planta para verificar quais são essas medidas. A projeção da cobertura, eu tinha dado todas as medidas na aula passada. Lembra que eu tinha falado ali para considerar medida de... Eu não lembro qual que é o valor que eu falei, se era 60 ou 80, mas eu tinha falado ali um valor no vídeo, tá? Do lado esquerdo de cobertura, que é o que não tem medida. Era 30 que eu tinha falado para considerar. Aquele ali que é ali do limiar do terreno, né? Não, não o limiar do terreno. Ah, O limiar do terreno não é para ser representado, tá? Aqui a gente está representando só a projeção da cobertura e radier. O limite do terreno é não. uma outra representação que não foi solicitada. Sim, eu tô dizendo só, no caso, aqui assim, ó, ali do outro lado, naquele limiar do terreno ali do lado onde tem o dormitório e a sala de estar, ali aquela parede externa, também tem um avanço dessa cobertura, certo? Sim, estão vendo a tela aqui, né? Isso, eu tô acompanhando pela minha aqui, mas é. E aí, Uhum. por exemplo, esse avanço que a cobertura tem ali por fora, ela não chega a passar do radier, mas ela tem um avanço. Ali também não está representado. Onde que tem o avanço? A cobertura é a linha tracejada. Isso, então, ela avança um pouco, Ah, ela não tá, tu chega. diz aqui. Isso, na lateral aí, vai, Uhum. Ah, ali não tem a dimensão também. Aí eu posso considerar igual ao do outro, é 18. é 18. Poxa, Aqui, ó. tá onde? Aqui e aqui. Peraí. Ah, não, do outro lado, professor, do outro lado. Do lado oposto ao terreno. Então, essa é a medida que eu tinha falado para vocês considerarem 30, Olhar, perfeito. tá? É a única medida que falta mesmo, da Tá. cobertura. Aí da calçada, a gente tem que são 25 centímetros, né, dessa parede aqui até a borda da calçada, 107, tá, nesse trecho. O que a gente não tem, tá, é essa medida vertical aqui, ó, quanto que é E essa medida de calçado, tá? A gente não, aqui, ó, essa não tem um ponto de referência, né? não tem o ponto de referência dessa dobra aqui, tá? Aí, nesse caso, o que que vocês podem fazer? Ele também não deu a área de serviço. Se desse a área de serviço, tá? Aí teria essa medida. Mas no caso aqui, a princípio não tem, tá? Se vocês forem observar essa medida aqui, né, no olho mesmo, essa medida aqui, esse retângulo, ele é muito parecido com a área do banheiro. Então, se vocês fizerem um retângulo de tal maneira que ele feche essa área de 2,14, então seria
Seria 2,14 metros dividido por 1,07 metro. Se colocar 2 metros nesse trecho aqui, deixa eu circular ele aqui com uma canetinha para vocês identificarem bem. 2 metros nesse trecho aqui, ó. Melhor. Até essa cota. Se considerar 2 centímetros aqui, aí você vai ter uma área de serviço com a mesma área do banheiro. Certo? Certo. Até o alinhamento da parede ali, né? Isso, né? Porque essa cota, né? Só para o pessoal identificar bem qual que é a cota que eu estou me referindo, eu vou marcar ela aqui em amarelo. Seria, assim, realçar é só para texto. Seria essa daqui, ó. Tá claro? Tá certo. Aí essa medida aqui, essa medida aqui, na verdade, vai ser o 25 menos 107, que aí vai ser 82, tá? A outra situação seria que, por exemplo, na última aula você tinha mostrado como é que a gente cotava e algumas cotas ficavam redundantes, assim, por exemplo, eu tinha a dimensão da cozinha, sei lá, deixa eu pegar um exemplo aqui. Parede? De uma parede e aí depois a dimensão da cozinha, sendo que as duas eram iguais, assim. Tem necessidade de fazer a cota mesmo ela sendo ambígua? Mesmo sendo repetida, nesse caso, sim, porque no arquitetônico tu tem sempre que representar as maiores medidas do ambiente, Uhum, né? Aí, nesse caso aqui, pelo menos as maiores medidas internas, né? Por exemplo, essa 306 aqui, uhum. tá? Aí... Essa daqui... então, as maiores medidas sempre são representadas. Só que aqui, né, o que foi o erro dessa planta? Essa planta, eles cruzaram cotas e cotaram em centímetros. Aí, no caso, no desenho de vocês vão fazer essa correção da cotagem. Vocês vão cotar tudo em cadeia. Em alguns casos, vão fazer algumas cotas internas. Deixa eu mostrar aqui, eu desliguei a layer das cotas, ó. Aqui, por exemplo, na cozinha eu fiz uma cota interna, tá? Aí eu só tenho que cuidar, eu poderia passar, por exemplo, essa cota aqui, ó, para baixo, para evitar de cruzar, tá? Nesse caso aqui, eu poderia nem colocá-la, porque ela tem o mesmo valor aqui da varanda, né? Mas como é um ambiente diferente, aí eu vou ter que botar, tá claro? Sim. As áreas aqui são diferentes, tá? Tem necessidade de colocar aqueles móveis do banheiro ali, né? O chuveiro, a pia. O mobiliário, sim, porque o mobiliário vai auxiliar vocês no elétrico, Uhum, entendi. tá? É super importante, isso aí é até algo que foi uma boa pergunta, porque engenheiro às vezes acha que é frescura de arquiteto, né? Mas nessa parte do mobiliário, na hora de fazer o projeto, é uma parte que é muito interessante você ler, porque você vai conseguir adequar melhor o seu projeto para o cliente. É a oportunidade de criar um projeto mais atrativo para o cliente e você ter uma noção melhor de como que o cliente vai usar o projeto. Tá? Então, no elétrico é muito útil você
Lê bem o mobiliário, porque aí você consegue fazer o dimensionamento dos pontos de força e luz de forma mais adequada para aquele cliente, para o usuário da edificação. Entendi. E em relação tanto às cotas de nível quanto aquele símbolo eixo norte-sul, tudo isso eu desenhei à mão. Tem alguma função específica que faça isso? Tem a função Ah, tá, tu diz o comando do AutoCAD. As cotas de nível têm um comando específico, tá? Mas eu costumo fazer à mão. Ah, bom. Pode fazer das duas formas, tá? Ah, Mas eu sei que a cota de nível tem um comando específico, agora a bússola de orientação, não. A bússola de orientação é desenhada. uhum. Eu tinha feito tudo à mão, mas então beleza. É que eu nunca usei esse comando de cota de nível, né? Eu sempre fiz na mão, mas eu já vi os alunos de civil usarem. Eu só fico um pouco perdido para saber o tamanho que ela tem que estar em relação à planta, assim, porque às vezes com uma cota de nível gigante, porque como não tem tanto um tamanho ali, não tem uma padronização disso, aí. Entendi. Gente, mais alguma pergunta por enquanto? Ah, olha, a última dúvida que eu tenho aqui é em relação a essa planta. Em cima do banheiro ali tem um círculo tracejado. Esse círculo Sim, seria o quê? Caixa d'água? isso. A projeção do local da caixa d'água. Entendi. Daí eu posso escrever isso ali em cima, porque ali não foi escrito nada. O melhor é não escrever, porque isso pode te atrapalhar no elétrico. Hum. Tu já sabe que é a projeção na caixa d'água pelo fato de ser uma circunferência tracejada. E a do alçapão eu ponho, então. Ou não, porque ali tá colocado a do alçapão. Sim, no sopão põe. Uhum, entendi. Só para não criar um excesso mesmo, né? Que se adotou essa estratégia de representação. Gente, mais alguma pergunta? Até eu lembrei de uma situação agora que me veio na cabeça. Aquela área de serviço ali, eu posso colocar ela como área de serviço ou só ponho serviço? Tanto faz. A mesma situação dos dormitórios, porque o dormitório tem o dormitório A e o o dormitório um e o dormitório B. Aí eu botei um e dois, tipo, para seguir a padronização. Essa planta ali, eu acho que o rapaz na hora de botar se perdeu, sei lá. E Ah, tá. ficou dormitório, acho que ficou dormitório 2 e dormitório A, um negócio assim. Aí tu escolhe um padrão, né? Ou tu vai nomear por letras, ou os dormitórios, ou tu vai nomear por números. Uhum. E por fim, a área de serviço ali fora não está demarcada porque ela é uma área aberta, é isso? Ela é uma área aberta. Tá, então beleza. Daí a gente pode cotar, por exemplo, aquela cota lateral onde tem a área de serviço.
a gente faz uma cota menor, que pega a dimensão ali da varanda, da cozinha, do banheiro e da área de serviço. E aí uma cota maior por fora, que pega toda a dimensão da construção, é isso? Isso. Aí ali eu posso cotar a dimensão da área de serviço, ou não? Porque nesse caso aqui no original não foi cotado. Então, aí, como a área é aberta, nesse caso, ou tu pode representar, assim como a área da varanda foi representada, né? Ou tu não representa. Como nós temos as medidas definidas, né? A gente definiu que a calçada ela vai ter 2 metros, então a gente tem a área definida. O projetista da planta original, ele não definiu a área de serviço e ele não colocou a medida de calçada. Talvez seja por isso, tá? Então, aí fica a teu critério, se tu vai representar a área de serviço com a medida de área ou não, tá? Porque ela é uma área aberta e aí essa parte fica opcional. Não, A a parte. varanda eu sei que sempre se representa, tá? O melhor é representar, nesse caso. Eu falo quanto à dimensão das cotas, entendeu? Tipo, ali na hora de cotar, eu represento o espaço na lateral ali da cota. Por exemplo, eu tenho que de uma parede a outra 3 metros. Aquele espaço da área de serviço eu coto? O Eu coloco espaço o que tu diz que é o espaço da área de serviço? esse 2 A metros. calçada? Isso, essa calçada ali, esses 2 metros que a gente acabou de definir. Eu posso cotar isso? Porque no caso ali. Pode, pode cotar. Ah, beleza. Até eu acho um pouco mais fácil, porque fica um pouco difícil você fazer um projeto se você não tem a dimensão, né? Uhum. Sim, tanto é que vocês tiveram dúvidas, né, com essas cotas ausentes. Olha, mas tem muito projeto que falta bastante cota, tá? Esse ainda foi um dos melhores que eu achei para passar para vocês. Na outra turma, eu passei um que eu que fiz, porque eu não achava projeto que se adequasse ao código de obras. Aí eu fui fazendo o desenho, fui estudando por conta e fazendo o desenho. Pô, mas é responsabilidade, né, professora? Aí não pode falar, Sim, não dá nem para criticar lá eu o estou dando um mau projetista. exemplo, né? Mas mas é o sacrifício que a gente faz para os alunos, né? Então, tem esse lado também, é bom e ruim, tudo é bom e ruim. Ou como meu marido diz, tá ruim, mas tá bom. O mobiliário ali eu posso deixar na cota zero, ali na layer zero, desculpa, na layer zero, ou crio uma layer só para mobiliário? Nesse caso, pode deixar na layer zero, Uhum. tá? Alguns projetos eu peço para botar o... Só que aí, assim, tu coloca na layer zero se tu não colocar, por exemplo, o elemento de orientação, né? Então, tem que tomar um certo cuidado na hora de escolher a layer zero para poder alocar os elementos. Por exemplo, eu coloquei a bússola e as cotas de nível na layer zero
E eu coloquei também o mobiliário, tá? O ideal é não fazer isso, tá? Porque a cota de nível eu posso precisar depois, ou eu posso precisar do mobiliário depois e também da informação da fachada para fazer o padrão de entrada, por exemplo. E aí eu vou ter que ligar, toda vez que eu ligar essa layer, eu vou ter elementos misturados, né? Então, o ideal é separar o mobiliário, tá? Ah, mas se você não colocou mais nada na layer zero, aí coloca o mobiliário na layer zero, tá? Gente, eu Mas, vou dar mais um tempinho para vocês elaborarem o projeto e depois eu vou explicar, né, como fazer a plotagem em escala. Eu vou dar mais uma meia horinha aí para vocês fazerem mais desenhos. mas a cota está na mesma layer da cota normal, né? Não tem problema. Sim, Beleza. até é a melhor opção, tá? Um pouquinho.
Gente, mais alguma dúvida? Nesse caso aí, quando que é necessário ter um segundo quadro de luz, hein, professora? Por exemplo, eu tenho uma Que casa, caso? nesse caso de planta baixa. Às vezes tem casas muito grandes, assim, daí quando que tem a necessidade de ter um segundo quadro de luz? Quando tem mais de um andar, normalmente. Quando não só para edificação grande, mas quando a edificação ela tem cargas muito grandes, né? Às vezes se separa também o quadro, principalmente em casa, pode acontecer isso. Pode separar o quadro para quadro da casa de máquinas e quadro dos circuitos internos, né? Então, isso é muito comum de acontecer. O quadro da Quadro casa. que cuida que tem só com os disjuntores de bombas e de motores, né? Ah, aqui em casa não é tão assim. Aqui em casa é um pouquinho mais Não, simples. mas aí nesse caso, não precisa nem ter a carga muito grande. Tem gente que faz isso, né? Mais por precaução, aí acaba acaba usando um quadro pequenininho mesmo, só para separar os motores dos circuitos internos. Tem gente que faz isso, mas não, nem sempre é tão comum, né? O mais comum é ter mais de um quadro quando se tem casas de alto padrão ou quando se tem apartamentos, né? Quando você tem mais de uma edificação, quando é uma edificação multi-habitacional. Entendi. O critério seria Né? o quê? Facilidade de acesso deles? Sim, Uhum. facilidade de acesso, e no caso do multi-habitacional, né, você vai botar um quadro em cada unidade e o quadro geral da instalação, e também e aí vai acontecer essa separação também da casa de máquinas, né, do quadro de força da casa de máquinas. Entendi. Mas aí a gente vai ver mais para frente, tá? A gente vai fazer o projeto de uma casinha simples, essa parte aí mais
quantidade de quadros, o dimensionamento mais profundo, vocês vão ver na disciplina de instalações elétricas, tá? Aqui nessa disciplina de desenho, a gente vai focar mais no desenho, eu vou dar uma noção básica de dimensionamento, e o dimensionamento que eu vou passar para vocês aqui, não vai ser um dimensionamento para fazer em qualquer projeto, tá? É uma noção básica, é como se você faz estimativas, né? Você não usa dimensionamento de fato, né? O dimensionamento de fato vocês vão aprender na disciplina de instalações elétricas. Eu tive que fazer algumas adaptações também, porque tem alguns conhecimentos que vocês não aprenderam ainda. Vocês vão aprender mais para frente do curso, tá? Então, não vai ser só uma aproximação, o dimensionamento que vocês vão fazer aqui. A gente pode usar aquela tabelinha da NBR com a capacidade máxima em ampere por... Eu vou passar a tabela para vocês. Acho. Porque eu estava vendo, tem o segundo critério que seria a distância, né? Só que geralmente eu, pelo menos, sempre dimensionei pela tabela da NBR, porque também eu nunca peguei coisa muito grande para fazer, né? Eu nunca peguei coisa tipo de 20, 30 metros. Era sempre, né, trajetos curtos, entendeu? Aí, no caso, eu posso seguir por lá. Sim. Aí quando chegar a parte do elétrico, né, que já vai ser semana que vem, aí vocês vão ver como que vocês vão fazer. Vou dar mais um tempinho aí pro pessoal para fazer um pouco mais do desenho, que depois eu passar a plotagem em escala no AutoCAD.
Professora, com licença, surgiu mais uma dificuldade aqui. Hum. Naquele dormitório 2, na parte da frente dele ali, tem aquela área. E aí, na projeção da cobertura, não tem aquele pedaço ali. Que ele faz essa parte ali na frente do quarto mesmo. Tanto no radier quanto na cobertura não tem esse pedaço ali. Tem um pedaço da parede inteira, mas daí eu não tenho uma referência para poder saber o quanto da parede ele é, entendeu? Ah, tu diz da medida horizontal. Isso. Uhum. Nesse caso, ele está pegando. Deixa eu ver. Vai dar 25 mais 12 mais 3. Eu estou contando aqui a calçada. 25 mais 12 mais 300. Deixa eu ver. Bem ali embaixo de onde está escrito pavimentação radier, né? Só para ver se a gente está falando a mesma coisa. Não, eu estou olhando do lado direito da planta. Eu estou olhando a partir do dormitório 2. Isso, bem na frente do dormitório 2, onde está escrito Não, é pavimentação. na frente do dormitório 1 que tu tá falando. Isso, dormitório. Tá certo, dormitório É. 1. Coisa. É isso, Ah. dormitório 1. Ali onde está Eu escrito. eu tô fazendo as contas a partir do dormitório 2, tá? Ali também não Ah, tem. sim. Desculpa, o que, Eurico? Ali também não tem a medida, né? Não. Também não. Deixa eu ver. Tá faltando considerar, só para o pessoal se situar, né, o Eurico está comentando, é essa projeção aqui, ó, essa medida aqui, tanto da cobertura quanto da calçada, tá? Eu estou considerando, eu estou fazendo a contagem da calçada, tá? Então, se é a contagem da calçada, só para a gente organizar melhor aqui o desenho, eu estou fazendo as contas dessa medida aqui, ó. Deixa eu E para o telhado é só descontar aqueles valores ali pré-estabelecidos, né? só um pouquinho. Estou fazendo as contas dessa medida aqui, tá? Que ela não está representada. Então, nós sabemos que, ó, daqui até aqui são 3,49, certo? Metros. Tá conseguindo ver na tela? Sim, eu estou conseguindo. São 3,49. É, porque é 25 aqui, mais 3,24 aqui. Ah, tá. Eu achei que era toda a linha azul. Até o final dessa parede aqui. Não, até essa parte aqui, ó, que eu botei um X. Perfeito. Aí aqui agora falta essa sobrinha, deixa eu circular ela, falta essa medida aqui. Essa medida é que não está registrada, assim como essa também. A gente sabe, ó, que daqui até aqui temos 2,74, tá? Mais 30 do telhado aqui. Aí a pavimentação, com a pavimentação, mais 40, tá? Pode considerar 40 aqui, ó, tá? Que a pavimentação não foi considerada nesse trecho. Então, nós teríamos. Deixa eu ver. Se a gente considerar
Se aqui vai dar 40. Eu odeio escrever com essa caneta. Mas, enfim. Aí seria 40 aqui. 40 menos 2,74. Menos 274. Vai dar 234. Tá? Então, esse trecho completo aqui, deixa eu botar com outra cor ainda. Esse trecho, ó, daqui até aqui da linha amarela seria 2,34. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. E se a gente for ver, né, quanto que vale essa medida, é como se fosse um terço de 2,74, mais ou menos, ó. Se a gente for... Lembra ali do desenho à mão livre que a gente estimava as divisões de forma visual, né? Estimava as medidas de forma visual? A gente adota essa estratégia aqui também, né? Olhando as medidas, as proporções do desenho, tá? Então, esse trecho aqui a gente pode considerar que é 274 dividido por 3. Daria 92 metros aqui. 92 centímetros, desculpa. E a medida em azul vai ser 3,49. Aí aqui vai ser quanto? Aqui vai ser 274 menos 92. 1,82 m. Tá claro? Professor, só uma situação aqui eu fiquei com um pouco de dúvida. Essa pavimentação ali, você marcou ela como 40, né? Porém, a borda do telhado não tem 18? Aquele pedacinho de telhado ele não tem 18? Aqui? É, que seria igual. Não. Aqui não diz nada que tem 18. Tem 18 do lado esquerdo, do lado direito, não do lado esquerdo. Tá. Não tem cota aqui, ó. Sim. Aí foi considerado 30, lembra? Tá. É que eu peguei a referência errada, por isso. Perfeito. É que essa daqui é aquela medida que eu estava falando que era sem cota. Ah, aí da calçada, né? A gente considerou a calçada toda como 40, tá? Por quê? Porque foi uma sobrinha aqui, ó, bem fininha.
Bom, gente, eu vou mostrar para vocês como faz a plotagem do desenho em escala. Como que a plotagem é feita, né? A gente tem que no último exercício, né, no exercício de diagramas, nós fizemos a plotagem em escala, sem escalas, tá? Então, vocês aprenderam a plotar no AutoCAD. Na plotagem em escala, o procedimento vai ser um pouquinho diferente. Para a gente poder entender melhor a plotagem em escala, eu separei um material aqui do Moodle, que é esse material aqui, ó. Esse material aqui, chamado de Guia de Escalas e Plotagem, tá? Esse material, ele contém uma tabelinha, ele contém as instruções para vocês plotarem, né, o desenho em escala e plotagem, e mostra dois métodos, tá? Que é o Custom Scale e o método que utiliza o comando de zoom. Eu vou ensinar para vocês aqui na aula, e é o meu preferido, que é o método que utiliza o comando de zoom para poder fazer o ajuste da escala, tá? Então, como que nós vamos fazer? Para a gente poder aplicar esse método com ajuste de zoom, a gente tem que, primeiro de tudo, gerar as viewports do desenho. O que é a viewport, tá? Só para antes de gerar o modo layout que vocês vão plotar o desenho, eu vou mostrar para vocês o que é a viewport. A viewport é essa janela aqui, é a janela de impressão, tá? E o que a viewport faz? A viewport, ela é uma janela de impressão em que eu posso selecionar, eu posso criar quantas janelas eu quiser. No modo layout, eu posso ajustar as suas bordas e reposicioná-la em qualquer canto da tela, tá? Para poder escolher qual que é o melhor lugar que eu vou imprimir o meu desenho, tá? Então, aqui, para eu ajustar, é só eu mexer nas bordas da janela de viewport. Se eu quiser mover essa janela de viewport, eu posso selecionar a janela e mover através do comando Move, tá? Então, esses são os ajustes básicos da viewport. Mas eu queria saber, vocês observaram alguma coisa particular aqui nesse exemplo que eu acabei de fazer? O que vocês notaram quanto à exibição do desenho? Essa exibição do desenho foi alterada ou não, à medida que eu fui mexendo na viewport? Foi. Foi, né? Sim. Então, isso pode ser um problema, tá? Mas como que eu faço essa correção? Eu vou ajustar aqui a viewport um pouquinho maior para deixar bem claro para vocês. Como que eu faço essa correção? Na janela de viewport, eu posso dar um clique duplo e eu posso abrir o ambiente model dentro dessa janela, ó. E aí eu posso escolher o desenho que eu quero plotar e ajustar ele melhor à janela. Assim como também eu posso ajustar a escala, tá? E é utilizando esses recursos que eu vou fazer o ajuste da escala através do comando de zoom, tá claro? O PAN habilita automaticamente ali, no caso. Não, não é automático, né? Quando eu tenho uma janela de viewport, eu tenho
essa configuração, né? Sem o Ambiente Model estar acionado. Para eu acionar o Ambiente Model dentro da janela de viewport e poder executar os comandos dentro os comandos que normalmente se executa, né, no Ambiente Model para fazer os ajustes, eu tenho que dar 2 cliques dentro da viewport, o clique duplo dentro da viewport. Tá claro? Entendi. Aí para acionar o PAN, né, eu posso digitar PAN, né? O teu caso que usa o Mac vai ser mais fácil fazer dessa forma. Ou eu posso, né? Eu uso, né? Como eu uso o Windows, simplesmente eu aperto o scroll do mouse que o PAN ele é acionado, né? E quando eu dou um clique duplo no meu scroll do mouse, por exemplo, ó, eu faço um zoom extens, tá? Então, são alguns atalhinhos que eu tenho a mais, né? Por usar o Windows. Mas ele não é acionado automaticamente, não. Tá? Respondendo a tua pergunta, Yuri. Então, eu tenho aqui a janela de viewport, tá? E é fazendo ajustes nessa janela que eu vou configurar o zoom. Eu vou fazer a configuração da minha escala através do zoom, tá? Mas eu não vou fazer a configuração de zoom nesse modo layout. Por quê? Porque eu quero imprimir o meu desenho arquitetônico com margem e legenda na folha, tá? Existem várias formas de você criar uma folha com legenda. Você pode desenhar, né, a folha aqui no ambiente layout, tem uma série de maneiras, tá? Mas eu não quero perder muito tempo com isso aqui na disciplina. Eu vou passar para vocês o layout pronto do AutoCAD e a gente vai fazer os ajustes em cima desse layout para fazer os trabalhos. Tá? A gente já vai pegar o modelinho pronto do AutoCAD. Bom, e como que a gente cria um layout, né, com uma folha para poder imprimir? Como que a gente importa esse layout? Vocês vão clicar aqui ó, com o botão direito em qualquer uma das abas layout. Aí vão selecionar a opção From Template. Aí vai aparecer uma série de templates aqui no AutoCAD, que são templates padrão, tá? O template do AutoCAD, ele, além de configurar o template do Ambiente Model, né, a área de trabalho do Ambiente Model, ele configura também o modo Layout. No caso, quando eu tenho um I na frente, é porque eu estou trabalhando com desenho em unidades imperiais, tá? Aqui nos modelos padrão do AutoCAD. Quando eu tenho um M, é porque eu estou trabalhando com unidades internacionais. Então, vocês podem selecionar para o projeto qualquer um desses templates do final, né? Com unidade M. Ou MARC, que é muito utilizado no desenho arquitetônico, ou MMFG, tá? Então, aqui eu vou abrir modos layout já com uma folha margeada pré-configurada. Tá claro? Sim. Essa janela ali abriu no maisinho ali, né? Não, não foi no mais. Eu cliquei com o botão direito numa das abas layout. Ah, beleza. Tá? Bom, aí eu vou selecionar aqui hoje MFG, tá? Essa daqui é melhor para selecionar depois para fazer o elétrico. Aí aqui vai me dar as opções de folha que esse layout vai ter. No caso, aqui a opção que tem é uma folha A1, tá? Então, eu vou gerar um PDF de uma folha A1 ao final do meu desenho. Aí, notem o que aconteceu. Ó, foi criada uma aba extra com um novo layout. Tá? E nesse novo layout eu tenho o quê? Ó? Vou dar um zoom aqui. Eu tenho o campo de identificação da legenda e com informações. Eu tenho um espaço de anotações, que é essa coluna aqui da direita. E eu tenho essa linha em azul aqui, o que é? Ó?
como vocês podem ver, foi criada uma layer de viewport para abrigar a viewport. E foi criada também uma layer chamada tile block, que corresponde às margens da folha. Tá claro? Sim. Bom, então, o que nós vamos fazer agora? Tá? Nós vamos trabalhar com essa viewport aqui, ó, que tem na minha folha nova layout. Só que quando eu seleciono a viewport, olha o que acontece. Estão vendo esse cadeadinho azul aqui no canto inferior direito da tela? Sim. Isso significa que essa viewport que eu acabei de selecionar no novo layout, ela está vinculada ao modo layout. Então, eu tenho que desvincular essa viewport do modo layout. Para quê? Para que eu possa, por exemplo, reduzir o tamanho da janela, se necessário, e para que eu possa dar zoom dentro do ambiente model que eu abri na viewport para fazer as configurações de impressão do meu desenho, de tal modo que eu não dê zoom também no ambiente layout. Quando eu tenho o vínculo da viewport com o modo layout, aí o que acontece? Acontece de eu dar o zoom tanto no ambiente model dentro da viewport, quanto no ambiente layout que está externo à viewport, o que não é desejável. Tá claro? Sim. Então, a gente destrava, clica no cadeado azul. Aí, agora, a gente pode trabalhar dentro da viewport, ó, que quando eu dou zoom só dentro da viewport. Eu não dou o zoom dentro, na viewport toda. Se o cadeado tivesse travado, ó, o que acontece? Eu dou zoom na tela toda. Tá claro? Aí eu não posso fazer as mudanças que eu gostaria de fazer no desenho. Eu não estou vendo nada do meu desenho dentro desse ambiente model aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar o zoom extens para achar tudo que está desenhado. Ó, aí ele buscou lá o desenho. Tá claro? Foi o Zoom Extens? Isso, o zoom extens, né? Lembrando o que é o zoom extens. O zoom extens é aquele comando que ele vai dar um maior zoom para tudo que está desenhado na tela. Então, muitas vezes o que acontece? Que os alunos ficam desesperados, né? Acontece, às vezes, de um aluno importar um bloco que o base point do bloco estava na origem, aí o bloco vai parar na origem do desenho, ou num lugar distante do local que ele estava desenhando, que o desenho em si foi feito, né? E aí o que acontece? Quando eu dou zoom extens, aí o meu desenho vai aparecer bem pequenininho na tela. Por quê? Porque eu vou ter um bloco desenhado num extremo da tela e o desenho em si no outro extremo. Aí eu tenho um espaço muito grande da tela que eu tive dois desenhos diferentes, então eu vou ter um zoom pequeno de toda a tela. Pode acontecer. E é uma forma, o zoom extens ele é bom pelo fato de exibir tudo que está desenhado na tela, que aí se tem algum desenho que foi colocado indevidamente num local que não era para ser colocado na tela, e você pode apagar e depois, quando você der o zoom extend de novo, você vai conseguir ver o desenho, você vai conseguir achar os desenhos mais facilmente, né? Os desenhos que você de fato precisa. Tá claro? Sim. Então, nesse caso aqui, né, o zoom extens, ele vai buscar na tela tudo que está desenhado e vai dar o maior zoom, né, o que exibe todos esses desenhos. Nesse meu caso aqui, foi bem fácil de buscar porque eu não tinha nenhum bloco perdido, digamos assim. E aí aqui eu dei o meu zoom extens, só que olha a escala do zoom ela não tá 1:50, né, no zoom extens, tá? Então a gente vai conferir os fatores de escala conforme as unidades aqui. Achei o meu desenho, agora o que falta eu fazer? Falta eu ajustar para a escala correta, tá? Como que eu vou fazer esse ajuste? Eu vou
ajustar a escala do meu desenho utilizando o comando de Zoom Scale, tá? Só que antes de utilizar o comando de Zoom Scale, eu tenho que saber qual que é o fator de escala que eu vou inserir nesse comando, tá? Então, aí para isso que é importante, e por isso que eu pego tanto no pé dos alunos, que vocês têm que conhecer qual que é a unidade de desenho que vocês estão trabalhando. Tá? Por isso que eu sempre peço, primeira coisa que vocês vão fazer no desenho, vocês vão configurar as unidades de desenho, para saber plotar depois. Tá? Senão não sabe plotar e não sabe corrigir a cotagem, né? Bom, então, eu vou colocar aqui. Meu desenho está em centímetros, então eu tenho que achar a tabelinha dos centímetros, qual que é o fator de escala, que eu tenho que ajustar o meu zoom scale, para que a minha escala do desenho esteja em 1:50. Meu desenho está todo feito em escala natural. Se eu quiser botar feito em escala natural e em unidades de centímetros. Então, se eu quiser ajustar o meu desenho para a escala 1:50, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o Custom Scale, que é o fator de escala que eu aplico no Zoom Scale 0,2. Tá? Mas isso não faz sentido para conversão de unidades, né? A gente que sabe conversão de unidades sabe que isso não, esse custom scale não parece fazer muito sentido, né? A princípio. Então, mas por que que isso acontece? Por causa da forma como o sistema, como o AutoCAD, ele calcula as escalas, tá? É que o AutoCAD, ele utiliza um sistema chamado Extended Points, tá? E nesse sistema, ele considera como a unidade base dos fatores de escala, ele considera o milímetro, tá? É algo um pouco contraintuitivo, mas é assim que ele considera. E no caso, o centímetro é 10 vezes em relação ao milímetro, então eu vou aplicar um custom scale 10 vezes maior do que eu aplicaria na escala em milímetro, tá? Que é o 0,02. Tá claro? Que seria o 1:50 de fato, né? Porque aí você vai fazer o desenho todo em milímetro e vai aplicar a escala, aí sim da forma intuitiva, de fato, né? No caso, se eu faço desenho em centímetros, eu vou aplicar 0,2, porque eu estou trabalhando com uma unidade 10 vezes maior. Tá claro? É um pouco confuso, mas é assim que funciona. Alguém tem alguma dúvida quanto a essa parte aí do fator de escala? Por enquanto, aqui tá tranquilo. Ah. Eduardo, Luiz, como é que tá aí? Eu acho que eu entendi. Então, no nosso desenho, a gente vai ter que usar o 1:500, no caso, 0,02, né? Não, a gente vai ter que usar 0,2, né? Vocês, Ah, tá. como o nosso desenho está em centímetros, aí vocês vão se guiar pelos fatores de escala da tabela 2, em centímetros. Ah, se fosse em milímetros, seria o outro daí? Se fosse milímetro, seria 0,02, porque a Ah, unidade base do Extended Points acaba sendo milímetros. É um pouco contraintuitivo, mas é assim que eles trabalham a escala, tá? entendi. Aí, no caso dos centímetros, a gente vai ter que colocar um fator 0,2. Então, aí, como que nós vamos aplicar a escala, né? Eu vou digitar zoom, que é o comando de zoom, eu vou selecionar essa opção aqui, a opção S, que é Scale, e eu vou entrar com o meu fator de escala do Custom Scale, que é o 0,2. Vou digitar XP final, porque eu estou trabalhando com Extended Points. Tá? Ó, aí o que aconteceu? O desenho foi feito o ajuste de escala
no desenho. Aí aparece aqui, ó, 2.5, tá? Isso aqui quer dizer que tá certo, porque é 1/5, tá? Que aí tá, que corresponde a 0.2, né? Então, por isso que a gente acaba vendo que tá certo, tá? Terminei de fazer o ajuste de escala, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um clique duplo fora da viewport para poder travar o ambiente model, para poder sair do ambiente model que eu criei aqui dentro. Tá claro? Sim. Aí agora eu vou fazer o ajuste das bordas, né? Da viewport. Posso mover o desenho aqui para um cantinho. E na hora de imprimir, é importante a gente apagar a visualização da viewport para poder tirar a visualização das bordas. É claro? Sim. Sim. Ó, aí, então eu terminei aqui de editar, né, a escala do meu desenho. Aí se eu der um zoom, ó, tá travadinho aqui. E Você travou agora, no cadeado, oi. né? Isso? Você travou ele de novo. Não travei com cadeado, tá? Eu travei como? Vou voltar aqui. Eu estava com o ambiente model aberto aqui, certo? Certo? Para sair do ambiente model de dentro da viewport, tu dá 2 cliques fora da viewport, Tá. Não, beleza. tá? Aí, agora, como que falta para antes da gente enviar o PDF para impressão, falta a gente editar a legenda, né? E editar os campos de identificação. Eu dou 2 cliques na legenda, aí eu preencho os valores, né? Revisado, vai ser revisado por mim, por exemplo. O owner é o cliente, feito por... Eu ponho o nome do aluno. Esse aqui é o arquivo de desenho arquitetônico. Desenho de número 1, tá? Data, pode colocar a data de entrega, que vai ser o dia 18. E estão editados os campos da legenda. Tá claro? Aquele campo maior ali, XXX, isso aí tudo a gente não mexe. Se quiser, pode mexer, tá? Vamos ver aqui o que que ele é. Ah, ele é o do dono, né? Uhum. Né? Então, do dono. Bom, então, terminei de configurar aqui a minha folha de desenho. Se eu quisesse fazer um arquitetônico completo, ou no caso do elétrico, que eu vou ter vários desenhos, o que que é interessante? Aí, como que eu coloco outros desenhos na folha? Eu ativo o comando Viewports, seleciono a opção de Single Viewport, aí eu desenho outra janela de viewport. Tá claro? Sim. E no caso, aquelas cotas de corte lá vai aparecer aí também? Cota de corte. É aquela cota onde está escrito A, B, C, D, na lateral do desenho. É só se desenhar, né?
Aí, no caso ali no enunciado do Moodle foi pedido, tem que ver, Tá, entendi. Depois eu dou uma olhada lá. né? Aí a gente pode ver aqui. No caso do enunciado do Moodle, ó, não foi necessário nem o mobiliário, né? Eu tinha falado que sim antes, mas aqui, ó, nas observações está que não é necessário representar mobiliário, linha de corte, nível, direção norte-sul e projeções da caixa d'água e alçapão, tá? Vocês não precisam fazer isso. Eu tinha falado que sim, mas não. Bom, então aí aqui eu tenho a viewport, aí eu posso colocar quantas viewports eu quiser, né, numa folha. E para plotar, né, o desenho, aí agora como que eu vou fazer? Depois que eu terminei todos os ajustes, eu vou plotar, eu vou aplicar o comando plot. Aí eu vou plotar, dessa vez, o modo layout. E eu vou selecionar a opção da impressora em PDF. Posso plotar tanto em retrato quanto em paisagem, vai depender do que está apresentado no layout, né? No caso, meu layout está em paisagem. Eu mantenho a escala natural, a escala do desenho já foi ajustada, né? A escala da folha é a escala natural. Eu vou selecionar a opção monochrome. Folha tá como folha 1 já. Normalmente, quando você aplica o comando plot no ambiente layout, ele automaticamente já se ajusta para a folha do modo layout. E agora eu vou conferir como que fica o meu desenho. Ó, aqui eu tenho que fazer um ajuste de margem, né? Tem um pedacinho da margem que está um pouco de fora. Então, eu vou fazer esse ajuste da margem antes da gente imprimir, antes da gente finalizar a impressão, né? Normalmente, tá? As margens, elas têm... Normalmente, o canto direito da margem, ele tem saído um pedaço de fora. Aí, é interessante aplicar um fator de escala bem pequenininho. Pode ser o 0,98, tá? Bem sutil. Que ele já... E você desloca um pouquinho para o lado, que aí já dá um bom ajuste. Aqui é bom desligar o Object Snap. Agora a gente pode conferir a plotagem de novo. Ainda tem que jogar um pouquinho para o lado. Olha, da parte da folha tá ok. Agora a gente só muda o monochrome. Professora, só por curiosidade, a gente ia preencher essa folha toda até o final da disciplina?
Como assim preencher a folha toda? Com outros desenhos, no caso? A gente vai criar a mesma folha com outros desenhos, né? No elétrico vai ser mais de um desenho Uhum, que entendi. vocês vão imprimir. Então, aqui ficou o desenho, ó, aí aqui tá o desenho impresso, tá? Agora, nas versões novas, vem uma anotaçãozinha aqui, com umas etiquetas, né, do AutoCAD. Não tinha visto isso antes. Aí aqui tem todo o PDF com a folha de impressão, tá? Tá claro, gente? Sim. Sim. Não entenderam como que se plota em escala? Não é tão difícil, né? Tem bastante etapa, mas no comecinho é difícil, mas pegando bem ali as unidades, o fator de escala que você tem que utilizar, não tem tanto problema. E também a prof fez aquele guiazinho lá no Moodle, se a gente tiver alguma dúvida, né? Uhum. Lá tem por etapa que tem que fazer certinho também, né? Sim, e é importante, né? Esse método que eu mostrei hoje para vocês é o método 2 que está na guia, tá? Aham. O método 1 eu não gosto de utilizar, Uhum. Beleza. tá? Então, se alguém tiver mais alguma pergunta aí no finalzinho da aula, pode fazer também, a respeito também do desenho Essa arquitetônico. parte de adequação de escalas, a gente vai ter alguma coisa desse tipo, porque tipo, um desenho desse merecia uma escala um pouco maior pelo tamanho da folha, não? Tem alguma, tipo, a gente vai ter alguma aula específica sobre isso? Essa aula, né? Aí, no Mas, caso, o objetivo aqui é aprender a configurar o desenho para a folha. E por que 1 para 50 para planta baixa? Porque é a escala típica de planta baixa. Tá? ah, isso é A gente padrão. não escolhe a escala aleatoriamente, né? O que eu escolhi, na verdade, aleatoriamente foi a escolha da folha. Eu preferi pegar uma folha maior que já estivesse pronta para que vocês já utilizem uma folha margeada, sem ter que fazer a margem, né? Dá, porque a margem e a legenda normalmente já vem prontos, né? Os templates. Uhum. Então, não tem necessidade, não tem por que vocês ficarem fazendo. E nesse caso, ela parece que ficou pequena, mas eu não sei se é por conta da visualização no computador. Tipo, na vida real, assim, essa folha impressa, ela ficaria pequenininha também o desenho? Não, há um. Ah, entendi. Aqui a folha é muito grande, no caso, por isso que ele ficou pequenininho. Isso. Ah, entendi. Era essa a A dúvida. folha é um A1, né? Uhum. Aí mas esse desenho ele poderia ser plotado num A4. Ah, originalmente até ele foi apresentado num A4. É bem o que tu falou, a folha foi grande. A folha é grande.
Gente, mais alguma pergunta? Ah, de nada. Gente, então por hoje era isso. Até quarta-feira.